de poder ministrar a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus. Eu creio que aqui vai ser ali no telão, né? No projetor. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. 6, a partir do versículo 10. Está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 e último deste momento. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu quero fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos. E se puder, fique de pé, por favor. Vamos fazer uma breve oração para que eu possa ministrar a palavra que o Senhor me confiou nesta noite. Pai, aqui estamos nós nesta noite, reunidos, ó Pai, em uma só fé. Meu Deus, a Tua palavra diz que aonde estiverem dois ou mais, reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente no meio do seu povo. E aqui, Pai querido, tem dezenas de pessoas, Pai, reunidas em uma só fé, meu Deus, em uma só crença, Pai amado, um povo que crê no Senhor, um povo que crê na mensagem da cruz, um povo que crê, Pai querido, na Sua palavra. Meu Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo possa nesta noite, através da palavra a ser ministrada aqui neste lugar, ministrar em cada coração, Pai amado. Meu Deus, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir, Pai querido. A Tua palavra, ela transforma, a Tua palavra, ela restaura, a Tua palavra, ela traz cura, a Tua palavra traz edificação. Por isso que nesta noite, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, vidas sejam tremendamente tocadas, restauradas pelo Teu poder, pela Tua graça e pela unção do Teu Espírito Santo. Aleluia, amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Podei vos assentar. Aleluia. Amados, eu quero pedir agora toda a sua atenção para que ninguém saia daqui sem entender aquilo que o Senhor preparou para ministrar ao seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, ele fala de algumas peças, ou melhor, das peças da armadura, mas o apóstolo Paulo,
ele escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele deixa bem claro o porquê que ele está falando a respeito das armaduras. Porque todo soldado, quando saía à guerra, o soldado precisava sair bem equipado. Ninguém vai à guerra de qualquer maneira. Ninguém vai à guerra se vestindo de qualquer jeito, sem estar verdadeiramente apropriado para aquele momento, sem que estejam verdadeiramente apropriados para a guerra. Porque quem sai à guerra sem estar apropriados para a guerra, certamente serão vencidos pelo inimigo. A Bíblia diz que Davi, quando ele sai à guerra, Davi ele sai apropriado para aquela guerra. Talvez você pense assim, mas de que maneira Davi estava apropriado para a guerra? Davi estava revestido pelo Senhor. Aleluia! A armadura de Saul não era suficiente para Davi. Saul até oferece a sua armadura para o pequeno Davi, mas na verdade ele rejeita aquela armadura. Porque o homem pode usar todas as armas que ele tiver, todo o conhecimento que ele tiver, mas se o que ele estiver usando não vir do Senhor, não fará nenhum dano no mundo espiritual. Ele não poderá vencer no mundo espiritual. E segundo o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro nesta carta e neste contexto de Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, que nós estamos em guerra. Aleluia! Nós estamos em guerra. E para vencer esta guerra, é necessário que estejamos revestidos, como diz o apóstolo Paulo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se a igreja do Senhor Jesus, se a igreja nesta terra não estiver fortalecida no Senhor, ela perderá a guerra, ela perderá as batalhas. Eu costumo dizer que nós estamos em guerra porque a Bíblia diz que nós estamos em guerra. E se nós não entendermos que nós estamos em guerra, jamais estaremos preparados para, no grande dia, morarmos no céu, para no grande dia termos um encontro com o Senhor. Se nós não entendermos que a nossa luta não é uma luta desta terra, não é uma luta carnal, mas sim uma luta espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Existe uma luta, e esta luta precisa ser travada por um povo de Deus, por um povo cheio do Espírito Santo, por um povo cheio da presença de Deus, por um povo que esteja revestidos da armadura de Deus. Por isso eu dei um pequeno tema, pequeno entre aspas, para esta mensagem, que é resistindo os dias maus. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos resistir o dia mau. Se eu perguntar aqui nesta noite, eu estou só dizendo, se eu perguntar aqui nesta noite, quem já teve um dia mau? Eu imagino que se for para levantar a mão, todos irão levantar a mão, porque todos nós já tivemos e temos dias maus, dias difíceis. Seja qual for a área da sua vida, os dias maus, eles chegam. Os dias difíceis, eles chegam dentro do lar, eles chegam muitas vezes no ministério, eles chegam muitas vezes no trabalho, e até mesmo falando de uma forma social, de uma forma geral, ele chega
no ambiente que nós estamos, no ambiente que nós vivemos, os dias maus eles chegam, mas o apóstolo Paulo diz: se nós estivermos fortalecidos no Senhor, os dias maus vão passar e nós permaneceremos inabaláveis, firmes na presença do Senhor. Ele disse: e depois de tudo isto, ficar firmes, tendo o quê? Revestido, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Então a igreja precisa ser uma igreja revestida. Uma igreja revestida, um povo revestido, será um povo forte. Um povo revestido, as lutas vão passar, e este povo revestido vai permanecer de pé. Um povo revestido, eles não ficam para trás mediante a guerra. Um povo revestido não fica para trás mediante a luta. Muitas vezes um povo revestido até pode encontrar, bispo Sandro, um pé de zimbro e se colocar debaixo dele, mas o socorro virá do Senhor para este povo revestido. O Senhor o alimentará, o Senhor o fortalecerá. Eu estou falando do profeta Elias. O profeta Elias era um grande homem de Deus, dispensa comentários. Mas teve um momento na vida do profeta Elias, por causa de, digamos, uma ameaça. O profeta Elias, ele entra debaixo de um pé de zimbro, e ali debaixo daquele pé de zimbro, o profeta Elias, ele pede até mesmo a morte. Ele queria ir para a cidade de pé juntos, aonde já estavam os seus pais. Mas o Senhor sustenta o profeta, e às vezes a luta ela é tão grande. Se você entender nesta noite o que está sendo ministrado, você terá uma família fortalecida, uma família cheia do Espírito Santo, uma igreja fortalecida, revestida da unção e do poder de Deus. O Senhor vem e alimenta o profeta Elias, e a Bíblia diz que ele novamente volta a dormir. Existem lutas na vida de pessoas que muitas vezes tudo que você quer é se isolar. Tudo que você quer é ficar só. Tudo que você quer muitas vezes é não ver ninguém, é não olhar para ninguém. Mas este não é o projeto de Deus para a sua vida, este não é o plano de Deus para a sua vida, este não é o plano de Deus para a sua casa, este não é o plano de Deus para a sua família. O Senhor olha para o profeta e diz: profeta, se coloque de pé, porque muito grande é a sua caminhada. E o Senhor está falando para pessoas aqui nesta noite: não será esta luta que vai te derrotar, não será esta situação que você tem vivido que vai te abater, que vai frustrar os planos de Deus na sua vida, porque isso aqui não é jargão de pregador não, mas a verdade é, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que a luta que você tem vivido, do que os problemas que você tem passado, porque Deus é Deus de promessas, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus cumpre promessas. Passe o tempo que passar, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo, Satanás, o diabo. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. E como nosso inimigo, como nosso adversário, ele não quer te ver vencer. Ele quer te ver um crente derrotado, fracassado. Ele quer te ver um crente até mesmo dentro da igreja.
congregando, mas sem nada acrescentar. Mas o projeto de Deus para a sua vida vai muito mais além de tudo isso. O Senhor te fez, o Senhor te formou, o Senhor te criou para ser um instrumento dele sobre esta terra. Você é um instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Você é um instrumento de cura para dentro da sua casa, um instrumento de cura para dentro da sua família. Atos 16:31 diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quando você crer nas promessas do Senhor, elas se cumprem. Mas você precisa entender quem você é diante de Deus. Você precisa entender o potencial que está dentro de você. O Senhor diz em Marcos 16 que os sinais vão seguir. Os sinais vão seguir aos que crerem. Por isso que eu estou dizendo, você precisa entender o potencial que está dentro de você. Você precisa entender que você é mais forte do que você imagina ser, muitas vezes. Porque a intenção do inimigo é fazer com que você olhe para você, que você olhe muitas vezes para dentro de você, que você olhe para dentro das suas emoções, da sua alma, e pense que você não é nada, que você não é ninguém. Porque assim você será uma pessoa estagnada, uma pessoa paralisada, uma pessoa que não produzirá dentro da sua igreja, não produzirá dentro da sua casa, não produzirá dentro da sociedade. Nada vai acontecer através da sua vida, mas a partir do momento que você entender que você é um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, cheio do Espírito Santo, grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E essa luta só será vencida porque esta luta não é uma luta que vence no campo físico, mas é uma luta que se vence no campo espiritual. Essa luta não é uma luta que vai ser vencida por quem tem mais conhecimento. Essa luta não será vencida por quem fez faculdade. Não estou dizendo que isso seja errado, não, tem que se especializar mesmo. Mas eu estou dizendo de Bíblia, eu estou dizendo de palavra, eu estou falando de ter a palavra de Deus na sua vida. É assim que esta luta será vencida, por meio da oração, por meio do clamor, por meio da intercessão. Jeremias 33:3, clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Através do clamor, através da oração, o Senhor diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que nós pedirmos ao Pai em oração, crendo, receberemos. Então, se queremos uma nação transformada, se queremos uma família transformada, é preciso que haja uma igreja transformada pelo poder da palavra, para transformar uma nação, para transformar famílias pelo poder da oração. Aleluia. Não se vence guerra na carne. É por isso que vocês estão em jejum. Quando a carne está fraca, o espírito está forte. E o mundo espiritual entende esse negócio. Uma mensagem enviada para o mundo espiritual. Quando isto acontece. Então, amados, entenda nesta noite. Se revista da armadura de Deus. Se reveste da armadura de Deus. Seja um soldado autêntico.
Seja um soldado autêntico aqui nesta terra. Sejam homens cheios do Espírito Santo, compromissados com a palavra, compromissados com a família, compromissados com a tua igreja. Porque Deuteronômio 28, o Senhor faz diversas promessas em Deuteronômio 28, amém? Diversas promessas. Só que todas as promessas que Deus faz são promessas condicionais. Existe uma condição, e esta condição que o Senhor faz é que seja um povo obediente. Segundo Crônicas, se não me falha a memória, 20:20, se não for segundo é o primeiro, diz que se nós crermos no Senhor nosso Deus, nós estaremos seguros. E se crermos nos nossos profetas, nós prosperaremos. E tudo isso se dá através da obediência. Está ali? Isso mesmo. Está entendendo o mistério? Eu repito, o inimigo tem planos para desestabilizar a igreja. Uma igreja que não ora, uma igreja que não conhece a palavra, uma igreja que não tem uma vida de obediência, de submissão, esta certamente será uma igreja fracassada, será uma igreja derrotada. Mas uma igreja que vive sob a palavra de Deus será uma igreja forte, terá uma família forte, uma família restaurada, uma família transformada pelo poder do Evangelho. Quando eu me converti, já estou terminando, quando eu me converti, eu acreditei na promessa de Deus. Eu acreditei no que diz Atos 16:31, quando o Senhor diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque um dos maiores planos do Senhor, que está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu entendi esse Atos 16:31, eu tomei posse desta palavra. Eu estou falando aqui agora de família, porque a sociedade precisa de famílias saradas, de famílias restauradas, de famílias cheias de Deus, de famílias que façam as coisas de forma consciente, direcionadas pelo Senhor. Quando eu tomei posse desta palavra, e isso aqui vai para a sua vida, talvez você tenha alguém da sua família que fala, talvez você já até abriu a boca para dizer assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Eu acreditei e o Senhor entrou na minha casa e Ele foi salvando todos os meus. Aleluia. O Senhor vai salvar a sua casa, o Senhor vai salvar a sua família. O cabra mais duro que tinha na minha família chamava, o nome é até engraçado, Uidário. Já ouviram esse nome alguma vez? Já ouviu esse nome? Era o nome do meu pai, Uidário. Olha o nome do homem. Ui, para você lembrar é só tomar uma topada, você lembra rapidinho. Uidário. Pensa num homem que odiava crente, ou cristão, mas não tem coração que Deus não quebranta, não tem coração que Deus não transforma. E hoje eu não tenho dúvida de que ele está na glória, está com o Senhor, porque o Senhor salvou. Inclusive essa Bíblia aqui era a Bíblia que ele usava, essa Bíblia aqui. Demos de presente para ele quando ele se converteu.
Tanto é que quando ele ia sair, ele dizia assim: e agora eu estou enrolado, porque eu falei tanto de crente, e agora os crentes vão, e agora o povo vai zombar de mim. Vai dizer que aquele homem que tanto falava de crente agora está com a Bíblia debaixo do braço. Aí o Senhor salvou meu pai, o Senhor, não estou falando na ordem cronológica, mas o Senhor salvou meu pai, o Senhor salvou a minha mãe, que congrega hoje comigo, salvou os meus irmãos, salvou tios, salvou primos, e o Senhor foi salvando todos, porque eu acreditei na palavra do Senhor. Todas as hostes espirituais da maldade caíram por terra, porque o Senhor entrou na casa. E que esta mesma unção alcance a sua casa, alcance a sua família. Mas seja um homem e uma mulher revestidas da unção e do poder de Deus. Aleluia. Eu quero aqui estar dentro do meu tempo. Quero passar a palavra para o bispo Sandro. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda ele, dizendo glória, dizendo aleluia. Obrigado, bispo, pela confiança. Que Deus continue abençoando.